Tanto em Flamengo, em Palmeiras, em Galo, mas as pessoas esquecem que o atual campeão da Libertadores é o Fluminense. Estava disputando o Mundial, fez uma decisão muito ruim contra o Manchester City, mas é uma equipe que tem que ser olhada com carinho, não é mesmo? Fala, torcedor do Flusão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora ver aqui a repercussão, dessa chegada de Douglas Costa do Fluminense. Tem um pequeno trecho para vocês aqui do jogo aberto e outro trecho também da ESPN Brasil. Aproveitar aqui e já deixar os créditos aos canais oficiais ESPN Brasil, Bandeirantes, link aqui na descrição. Torcedor do Flusão que está chegando por aqui, não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixa aquele like para você estar fortalecendo o nosso trabalho. Torcedor também do Flusão que está confiante aí que o Fluminense vai arrebentar nessa temporada de 2024, continuar ganhando títulos. Deixa o like no vídeo, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Douglas Costa no Fluminense. Douglas Costa. Surpresa pra você, Chico? De certa forma, porque... Não deu certo, hein? Veio no ano do rebaixamento do Grêmio e foi embora rapidinho. Eu fico triste, porque assim, o Douglas saiu muito cedo do Grêmio e assim, sempre um jogador de altíssimo nível, a Copa de 2018, Juventus, Bayern de Munique, um cara que chega ainda com 30 anos para voltar ao time do coração. Ele sempre se declarou gremista por onde passou, a vida inteira. Então a gente ficou, o cara ainda jovem, né, podendo performar. Mas ele não foi legal com o Grêmio, e o Grêmio também não estava numa estrutura legal naquele ano. O Renato pede o Douglas Costa e depois o Renato é demitido. Então, ele não trabalhou com o Renato aquele ano. O Grêmio acaba sendo rebaixado, ele, por conta de episódios extra-campo, né, se ausentou de jogos importantes, brigou com a diretoria, deu tchauzinho para a torcida. Casou. Então, marcou uns 5 casamentos durante o ano. Eu também gosto, Douglas, mas peraí, tu tem hora, né? E aí, no jogo do rebaixamento, ele dá tchauzinho para a torcida, vai para uma festa depois. Ou seja, a relação não foi boa. Inclusive, quando ele fala que queria voltar para o Brasil, saindo do Los Angeles Galaxy, em que os números dele não são bons, tá? Ele tem mais de 50 jogos e 4 gols. Mais de 50 jogos e 4 gols. Ele quer voltar para o Brasil, a torcida do Grêmio ficou meio preocupada, mas a diretoria já tinha dito que não queria, e aí ele acertou com o Fluminense, um contrato de produtividade. O Fred foi um cara muito importante no processo, convencendo o Diniz. O Diniz tem um time muito bem encaixado. O Douglas vai precisar ser muito disciplinado para entrar nessa equipe. Ele tinha também um acerto com um clube da Turquia, porque ele também tinha o interesse de voltar para o futebol europeu, mas não era um clube de ponta, não era nada significativo. E dizem que a história do Fluminense disputar o Super Mundial, esse de 25 também foi algo importante para ele, porque teria uma visibilidade, poderia mostrar de novo esse talento, enfim. O Douglas Costa deve assinar um contrato de produtividade, então não vai sangrar assim tanto os cofres do Fluminense, porque é um jogador caro, um jogador que estava no futebol norte-americano. E eu acho que é importante também, o Diniz gosta desse perfil, né, de jogadores rápidos, velozes. Pode ser que o Arias daqui a pouco também saia, tenha uma proposta. O Fluminense, na minha opinião, ele está fazendo uma tentativa e já se precavendo. O Douglas joga muita bola, ele tem recursos técnicos assim, com raridade hoje no futebol mundial. Então, assim, você tem um jogador desse, só que apenas talento não basta, né? E por isso que eu falei, ele precisa entrar no time, ele precisa ser disciplinado, ele vai precisar se encaixar com os demais companheiros. O Diniz tem um jeito característico de jogar e ele gosta, né? Você falou, Keno, Arias, são jogadores muito rápidos. O Douglas talvez não tenha mais a mesma velocidade, mas é um jogador ainda do drible, da finalização. Se o Diniz conversar bem, ele pode... O Fluminense está montando um time interessante, né? Renato Augusto já tem uma base boa. Fala-se tanto em Flamengo, em Palmeiras, em Galo, mas as pessoas esquecem que o atual campeão da Libertadores é o Fluminense. Estava disputando o Mundial, fez uma decisão muito ruim contra o Manchester City, mas é uma equipe que tem que ser olhada com carinho, não é? Tá aí, galera, muito bem detalhado pelo Cícero Melo essa contratação, né, do Douglas Costa, um contrato de produtividade. Cícero Melo explicou muito bem aí. Quero deixar os créditos à ESPN Brasil, vou estar deixando o link aqui abaixo. O Douglas Costa assinando um contrato, né, de 18 meses. É um jogador que, se tiver 100% ali, se dedicar, né, tiver esse comprometimento, pode sim dar muito certo. Não chega para ser o cara do time. Acredito que não chega para ser titular também de imediato. Uma ótima opção para o Fernando Diniz ali no banco de reservas. Vale lembrar também que esse ano os times aqui no Brasil, né, vão sofrer bastante com as convocações. Vai ter Copa América, que o Fluminense com certeza
vai sofrer bastante, né? Tem muitos jogadores também sul-americanos aí no Fluminense. E a diretoria, né, a direção já está se preparando, contratando, deixando um elenco mais qualificado para quando precisar ter jogadores aí da qualidade do Douglas Costa no banco. O Renato Augusto também, que chegou recentemente, a gente não sabe, né, se ele vai ser titular ali ao lado do Ganso. Acho que o Diniz vai ficar mesclando, né? Um joga Libertadores, outro joga Brasileirão, tem também a Copa do Brasil, muitas competições. Mas o Douglas Costa é um ótimo jogador, estando 100% fisicamente e comprometido, né? Se ele comprar mesmo a ideia do Fernando Diniz, tem tudo para dar certo. O Fernando Diniz pediu a contratação porque ele acredita no jogador e tem tudo para dar muito certo. E o Flusão continuar aí ganhando títulos, com certeza tem tudo para ser mais um ano positivo, assim como foi na temporada passada. Deixa sua opinião nos comentários. Torcedor do Flusão que não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixa aquele like, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.